Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Você percebeu que há três sabemos no texto que foi lido. Sabemos que quem é nascido de Deus não vive pecando, sabemos que somos de Deus e sabemos que o Filho de Deus é vindo. Mas nós vamos nos concentrar no segundo sabemos. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Pode repetir comigo essa palavra? No 3, 1, 2, 3. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Vamos ler outra vez? Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Pode tomar assento, irmãos. Glória a Deus. Cumprimento também os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, no próximo domingo nós estaremos fazendo aqui um lançamento oficial do nosso aplicativo. E vai ficar mais fácil para os irmãos de casa, que não podem vir à casa de Deus, acompanhar aí as nossas programações, tá? Queridos, mantenham, por favor, as vossas Bíblias abertas, no texto que foi lido. Deixa aberto aí, por favor. Você viu que nós lemos 3 vezes o verbo sabemos. Na verdade, o nome do verbo é saber, mas ele está conjugado aí na primeira pessoa do plural, e por isso que aparece como sabemos. Sabemos que, sabemos que, sabemos que. 3 vezes. E eu disse aqui que nós destacaríamos para a nossa reflexão dessa noite o verso de número 19. Eu lembro, irmãos, que há 5 semanas atrás, quando começamos esse programa, essa série de mensagens sobre o arrebatamento e a vida eterna, eu disse aos irmãos que eu fui movido por uma espécie de revolta santa, porque percebi que muitos irmãos estavam começando a duvidar de coisas que a Bíblia não deixa dúvida, por causa das mentiras que hoje se espalham com facilidade pela internet. A esperança do arrebatamento, a esperança da vida eterna, a esperança de morar no céu estava sumindo do coração dos irmãos. E isso é uma aflição que tem se espalhado pelo mundo inteiro. E infelizmente, o diabo tem feito isso por intermédio de pessoas que dizem professar a mesma fé que a gente. E de uma certa forma eu até acredito, mas algumas dessas pessoas foram enganadas e agora, depois de enganadas, estão enganando outras pessoas, replicando aquilo que aprenderam errado. Parece que a moda hoje na internet é você dizer o que ninguém nunca disse. E aí, quando você consegue dizer o que ninguém nunca disse, você ganha prestígio, você se torna um cara extraordinário, né? Um cara fora da curva, fora da média, quando a Bíblia não tem essa proposta. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreveu, dizia assim: olha, não me canso de dizer a vocês sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque o evangelho já está revelado. Aí vem um bobão, vai num congresso de muita expressão e prega a mensagem, cujo título é O Segredo da Arca Nunca Antes Revelado. Aí você imagina Deus ficar, pastor André, 2000 anos deixando as pessoas morrerem sem esperança, deixando as pessoas sem a sua bênção, para só agora, depois de 2000 anos, pegar um abestalhado desse e revelar uma palavra que para ninguém foi revelado antes. Então, me perdoe, isso causa uma revolta muito grande, não dá para aceitar
esse novo evangelho que querem pregar. E Paulo nos alertou sobre isso quando escreveu aos Gálatas, dizendo que estava admirado dos irmãos da Galácia passarem tão depressa deste evangelho para outro evangelho. E Paulo diz que não é outro, é anátema. Ele já diz logo, é uma maldição para a vida de vocês. E Paulo coloca o nome dele, coloca os anjos de Deus em teste, dizendo: ainda que eu mesmo ou até um anjo do céu venha e vos pregue um outro evangelho, além deste que já está estabelecido, considerem anátema, tomem como maldição, porque não serve. Então essas invencionices, elas não edificam. Nós precisamos permanecer na palavra, amém, amados? Precisamos permanecer na palavra. Então vejam, o apóstolo João, ele está dizendo aqui de coisas que os crentes já sabiam. Se você prestar atenção, quando eu digo assim, nós sabemos, é porque esse é um conhecimento que eu já possuía e você também possuía, da mesma forma. Então o que João está fazendo é simplesmente trazendo à memória dos irmãos aquilo que os irmãos já conheciam. Então não há novidade aqui no que João está revelando. A igreja para quem ele escreveu, sua carta foi espalhada por todos os lugares onde os cristãos estavam reunidos, já sabia desse conhecimento. Por isso que ele falou: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então esse negócio de apelar para a santidade do cristão não é novidade, não é para mim, não é novidade para você, não é novidade para João, nem para os irmãos que receberam sua carta, porque quem nasceu de novo precisa apresentar frutos novos, frutos que permanecem, frutos que glorificam a Deus. Eu preciso mostrar que realmente fui alcançado pelo evangelho, porque quem é nascido de Deus não vive pecando, mas conserva-se a si mesmo, e dessa forma o maligno não o toca. Esse é um erro que eu percebi que muita gente produziu de uns anos para cá, e que eu quero corrigir antes de entrar mesmo no que pretendemos dizer nessa noite. Algumas pessoas começaram a se sentir imunes ao diabo, e começaram a espalhar que o crente, por exemplo, não pode ser tocado por Satanás, não pode ficar endemoniado. Se eu disser a você a quantidade de crente que eu já vi endemoniado nas igrejas, babando, rolando no chão, vocês vão se apavorar aqui, né? E aí a experiência está provando que esse pensamento que alguns têm, de que crente não fica oprimido, não fica endemoniado, ela contradiz essa teoria. Agora, por quê? Porque quando leram na Bíblia, esqueceram que antes da frase, o maligno não lhe toca, antes dessa frase, João está dizendo assim: aquele que é nascido de Deus, oh glória. E João vai exigir no mínimo duas atitudes de quem é nascido de Deus. A primeira, não vive pecando. Pode dar um glória a Deus se você se alegrar com isso. Quem é nascido de Deus não vive pecando. E a segunda, conserva-se a si mesmo. Ele não se expõe, ele não se exibe ao pecado, ele não abraça a iniquidade, ele conserva-se a si mesmo. E o crente que não vive pecando e que conserva-se a si mesmo, esse sim está debaixo de promessa: o maligno não o toca. Agora, eu preciso ler o texto inteiro. Ele vem e dá um outro sabemos. Olha só, aqui é forte, e aqui eu vou parar para entrar na mensagem mesmo. Está assim, ó: sabemos que somos de Deus. Repita comigo: sabemos que somos de Deus. Eu acho que pode ter mais alegria nessa expressão. No 3, 1, 2, 3. Sabemos que somos de Deus. Oh glória, aleluia, isso dá alegria. Sabemos que somos de Deus. Isso aqui é bênção demais. Agora, a segunda frase, eu não vou pedir para você repetir mais. Por quê? Porque ela é horrorosa. Ela é assustadora, pastor Robson. Sabemos que somos de Deus que todo o mundo está no maligno. Coloca para mim a foto do guarda-chuva, por favor. Sabemos que somos de Deus
e que todo mundo está no maligno. Pode colocar na live também, tá? Para os irmãos em casa verem. Olha essa foto aí, gente. Veja para essa imagem. É mais ou menos o que acabamos de ler. Esse guarda-chuva dourado aí, amarelo no meio, poderia dizer essa frase que a gente acabou de dizer: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. É isso que João está revelando. A igreja é como esse guarda-chuva, pastor Eli. Ela tem o brilho da glória do Senhor sobre ela, e ao seu redor tudo pertence ao maligno. Eu sei que parece presunção, parece soberba, mas eu não inventei o que está escrito. Não fui eu quem escreveu esse texto aqui. João, inspirado por Deus, diz: só tem aí, fora do controle do diabo, aí na terra, só tem a igreja. A igreja é o único guarda-chuva que não está debaixo do domínio de Satanás. Satanás manda em tudo, menos na minha igreja. Aleluia. Satanás tem autoridade sobre todas as pessoas, menos sobre quem nasceu de novo. Eu admito, um dia Satanás tinha pleno controle sobre a minha vida, mas eu nasci de novo, entreguei minha vida a Jesus e ele perdeu o domínio que tinha sobre mim. Aleluia. E o meu guarda-chuva ganhou uma cor nova. Aleluia. Eu sei, ainda é uma agulha no palheiro. A igreja, sendo ela o único reduto de Deus na terra, é como uma agulha no palheiro. Mas eu tenho certeza que em breve, no reino milenar do Senhor Jesus Cristo, cujo assunto ainda trataremos aqui nessa série, essa foto vai ser invertida. Você vai ver a terra inteira coberta da glória do Senhor. Você pode exaltar o nome de Jesus. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Isso é, como eu disse, assustador. Por quê? Porque não há refúgio aí fora. Não há onde nos ampararmos. Não há ninguém para quem gritarmos. Aliás, isso não é de agora, isso já é da época de Davi. Davi disse assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eu não sei se você sabe, mas lá em Israel, não só em Israel, mas no mundo antigo inteiro, em cima de cada cume de monte, tinha uma entidade adorada. Tinha uma entidade. Hoje quem sobe o monte para orar são os crentes. Mas no passado, em cada pico de montanha, tinha um altar idólatra, um deus adorado. E diziam os antigos que quanto maior era o pico, por isso que alguns faziam pirâmides enormes, né, para honrar o seu Deus lá no alto. E o Deus que estivesse acima de todos era o maior de todos. O que estivesse mais alto era o maior. Aí por isso que o salmista diz assim: o Altíssimo é a tua habitação. Então Israel sempre soube que o seu Deus não precisava de um monte para fazer altar, porque o seu Deus estava assentado acima dos céus. Glória a Deus. Para o nosso Deus, a terra é o estrado dos seus pés, é onde ele passa para limpar o pé, porque ele está acima de todos os altos montes. Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mais ou menos perguntou assim: para qual Deus eu posso clamar? Quem é o Deus que pode me ajudar nessa minha aflição? Aí Davi disse assim: nenhum desses resolve. Oh glória, eu tenho um que está lá em cima que resolve. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A igreja precisa entender, escute isso aqui, porque é muito importante para a gente caminhar nessa revelação. A igreja precisa entender que ela está sozinha nessa terra. Ela não tem governo a seu favor, ela não tem política, economia, ela não tem sociedade ao seu favor, não. Jesus disse: olha, por minha causa até dentro de casa as pessoas terão problema. O pai vai se levantar contra o filho vai se levantar contra o pai. Por quê? Porque quem é a igreja está sozinho. Não adianta você olhar para os lados, porque não tem onde se amparar, não tem onde buscar socorro. O que está escrito aqui? O mundo inteiro pertence ao maligno. O mundo inteiro. Não sobrou nada, pastor Gil. Aí você diz: eu confio no prefeito tal. Gente, o mundo inteiro está no maligno.
Ah, a minha esperança é o governador, o deputado tal, o empresário fulano. Ei, gente, o mundo inteiro está no maligno. Oh, glória, o mundo inteiro. Ah, mas agora tem um presidente. Estou com todo o respeito, carinho e amor que temos por ele. A gente ora por ele todo dia nessa igreja. Mas não é ele. Aliás, eu até glorifico a Deus, porque ele já disse várias vezes: eu sou Messias, mas não salvo ninguém. Ele tem plena convicção de que ele não é o Cristo. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Então até ele e qualquer outro, seus ministros, todos estão de uma certa forma debaixo do controle do maligno. E o diabo, escute isso aqui, eu vou abrir um parênteses aqui. O diabo vai pintar e bordar livremente através das mãos do presidente, e não tem um problema em dizer, porque quem ouvir vai entender o contexto. O diabo vai pintar e bordar através das mãos do presidente Jair Messias Bolsonaro, com toda tranquilidade, se a igreja não entrar com providência. Se a igreja deixar ele sozinho, porque ele não é igreja, porque ele não é crente, o diabo vai pegar a mão dele e vai dizer assim: agora você faz o que eu quero, agora você se comporta como eu quero. Pastor, e por que não está acontecendo ainda? Porque tem crente de joelho, tem crente orando, tem crente jejuando. Aí quando o diabo quer assumir o controle daquele homem e conduzi-lo à sua revelia, a oração da igreja cria uma barreira contra Satanás e diz: você não vai usar esse homem, porque ele está coberto com as nossas orações. Você está entendendo esse negócio? Dê um brado de glória para Deus aí. O mundo, olha, eu estou batendo aqui para gravar na sua cabeça para sempre. O mundo inteiro está no maligno. O mundo inteiro. Na última mensagem, nós ministramos sobre o espírito do anticristo. E em João, na primeira epístola de João, no capítulo 2, verso de número 18, nós provamos aqui que o espírito do anticristo já está na terra. Veja, você leu que a terra inteira pertence a ele. E lá em 1 de João, capítulo 2, verso 18, diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Veja, um conhecimento que todo mundo já sabia. Vocês ouviram que o anticristo está vindo, que vai vir. Aí também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então João disse assim: vocês ouviram falar que o anticristo viria? Pois tem muita gente que era para estar trabalhando a favor de Cristo, mas que se transformou em anticristo. Eu denunciei isso aqui semana passada, depois você confere na mensagem que está lá na internet. Na mesma epístola, no capítulo 4, versículo 3, diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Olha o que ele vai revelar agora: e eis que já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Pastor, o senhor já disse isso semana passada. Estou repetindo, não me canso de falar as mesmas coisas. Vamos agora para a segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Ele diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Olha que palavra forte. O mistério da injustiça já está operando. Somente há um, aleluia, só tem um que resiste, até que do meio seja tirado. Olha o que Paulo está dizendo: o espírito do anticristo, do homem iníquo, do homem do pecado, já está operando na terra, e não tem resistência contra ele, a não ser, oh glória, a última trincheira que Satanás falta conquistar é a igreja. A última trincheira. Ele já conquistou tudo, ele arrebatou tudo que tinha nesse mundo. Todas as estruturas agora estão a serviço dele, menos a igreja. Aleluia. Irmão, isso dá alegria, não dá? Só falta ele conquistar a igreja. Se a igreja cair, o diabo não tem mais nada para lutar contra ele nessa terra. Se a igreja sucumbir,
Não há nada que pare mais Satanás. Tudo que ele quiser fazer, ele vai fazer. Porque a última linha de trincheira é a igreja. Há mais ou menos uns 6 a 7 séculos atrás, o Império Muçulmano arrasou a Europa, conquistou todos os feudos, todos os países, saiu limpando, vencendo tudo. No finalzinho, no norte de Portugal, deu de cara com um vilarejo, aleluia, que montou suas trincheiras e não caiu. Só faltava ele, Jefferson. Se aquele vilarejo cai, ninguém aqui saberia o que era Cristo. Foi o último lugar onde havia cristianismo na terra, uma vilazinha de Portugal, uma vilazinha. Ele arrasou tudo. Há 700 anos atrás, quase que o cristianismo desaparece. Mas aquele povo em Portugal buscava ao Senhor, orava a Deus e dizia: a cruz de Cristo jamais sucumbirá. Sabe o que aconteceu? A guerra inverteu e aquele vilarejo derrubou o grande império otomano e limpou a Europa de todo mentira muçulmana. Limpou, e aí começaram as navegações portuguesas, e eles foram levando o cristianismo para todos os demais continentes. E hoje nós somos um povo cristão, que não adora rato, que não come barata, porque a cruz ancorou lá na Bahia, e espalhou a mensagem da salvação por toda essa terra. Se eu fosse você, eu dava um brado bonito de glória. A igreja é a última coluna da verdade, a última. O diabo conseguiu mentir para todo mundo, está todo mundo debaixo de engano, todo mundo debaixo de mentira. Vou lhe provar isso, simples, fácil. O homem veio de quem? Me fala, de onde veio o homem? Do macaco? Oi? De Deus. Nós somos descendentes de quem, gente? De Adão. Vai lá fora, chega numa escola, pede a oportunidade para falar com os alunos do 3º ano e diga assim: eu vim aqui dizer a vocês como aconteceu a origem dos homens. E diga: estava o Senhor Deus e no jardim do Éden fez um boneco e soprou. O que vão fazer com vocês dentro daquela escola? Me fala. Porque o mundo jaz no maligno. Vão rir da cara de vocês. A última coluna de verdade que tem está aqui dentro. Só aqui dentro ainda se conta essa história. Não, nós não somos descendentes de macaco. Nós somos descendentes de Adão e de Eva. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Aleluia. Eu já contei aqui, mas tem gente que não ouviu, né? Uma criança chegou para o pai dele em casa e disse: pai, é verdade que a gente veio do macaco? E o pai crente, servo de Deus, falou: tá maluco, meu filho? Que história de macaco é essa? Você não aprendeu na escolinha lá com a tia da escola dominical? Nós somos herdeiros de Adão e Eva. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Quem te falou isso aí? A tia na escola falou que a gente veio do macaco. A tia na escola. Era para ensinar a verdade para ele, mas está ensinando a mentira. Aí o pai falou para o menino assim: sua tia é maluca, rapaz. Não dá conversa para ela, não, sua tia é maluca. Nós viemos de Adão e de Eva. Aí ele disse assim: mas a mãe disse que a tia está certa. E agora? O pai ficou nervoso, falou: isso aí é a parte da família dela. A minha não, a minha veio de Adão e Eva. Pronto, resolveu. Mas a realidade é que só aqui, só na palavra de Deus ainda resta a verdade. Tem muita gente hoje que vai para o púlpito e diz assim: a ciência confirma. Quem é a ciência para confirmar esse livro? Quem é a ciência? Da OMS, que diz: bota máscara, tira máscara, pega com toque, não pega com toque, pega se espirrar a 2 metros, agora o vírus fica flutuando pelo ar. É essa ciência que você confia? Cura com cloroquina, não cura com cloroquina, aí cura de novo, agora não cura mais. É essa ciência que você confia? Ou você prefere confiar nesse livro? Passará o céu e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Todo doutor que ousou desafiar esse livro terminou a sua história envergonhado. Todo doutor que contrariou esse livro depois se provou mentiroso. Por quê? Porque a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A igreja é a última trincheira, a última resistência que Satanás encontra na terra.
Por isso que a igreja não pode cair. Abra por favor a sua Bíblia em João, capítulo 10, verso de número 10. Eu vou mostrar a você, bem rápido, que aí fora, no mundo, não tem nada que preste. Está tudo debaixo do controle do diabo. João 10, 10 diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Esse é o fruto, esse é o resultado da obra do maligno. Mas vamos ver o fruto da obra de Jesus. Ele diz: eu vim para que tenham vida, aleluia, e a tenham com abundância. Então não há acordo, gente, não há acordo. Não tem como ter acordo, porque quem está na mão do diabo só colhe dele matar, roubar e destruir. Quem está na mão de Jesus só colhe dele vida, e vida com abundância. Não tem como ter acordo. Treva e luz não se mistura. Bendito seja Deus. Você sabe muito bem que o mundo é exatamente isso. O que é que você encontra no mundo? Os frutos da obra do diabo. É só isso que você encontra lá fora. Matar, roubar e destruir, é só isso. Escuta, como é que você me explica? Como é que você me explica? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, que já era rico, aliás, que já era podre, literalmente falando, podre de rico, que ainda se presta a roubar milhões, para que quando o pobre chegar no hospital não tenha como ser socorrido, para que a criança morra de fome. Ele não está nem aí. Ele quer uma ilha para ele. Ele quer uma mansão em Miami, é isso que ele quer. Ele quer um helicópterozinho, quer um avião particular. Não estão nem aí. Que fruto é esse? Que não olha a criança que morre, o pobre desamparado. Que fruto é esse? É o fruto do diabo. É a sua maneira de trabalhar, porque ele só presta para roubar, matar e destruir. É só isso. E irmãos, essa é a maior prova de que o espírito do anticristo, ele está presente em nossos dias. Essa é a maior prova que o espírito do anticristo impôs o seu perfil de moral e a sua conduta entre nós. Inveja, onde você vê inveja, tem espírito do diabo lá. Onde você vê injustiça, tem espírito do diabo. Perseguição, espírito do diabo. E aí, pastor Eli, me dói o coração ter que admitir que de vez em quando a gente percebe esses frutos dentro da casa de Deus. Gente, crente com inveja de crente, perseguindo crente, alguns mentindo. De vez em quando você escuta falar de crente em adultério. Manicinha, que coisa horrorosa. Como é que a gente imaginou que um dia a gente veria essas coisas? Sabe o que é isso? É o espírito do anticristo entrando no nosso território. E tem crente que diz assim: é isso mesmo, onde tem gente tem problema. Não, nós não somos desse mundo, nós somos nascidos de Deus. Então para trás de mim, diabo, vai para o inferno, Satanás. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória! A casa de Deus nunca foi chamada na Bíblia de casa de confusão. Nunca foi chamada de casa de confusão. Ela é chamada de casa de oração. Nunca foi chamada de casa de inveja, de covil, de lá. Não foi feita para isso. A casa de Deus foi feita para ser o encontro de Deus com o seu povo. Em todas as vezes que vocês orarem nesse lugar, eu ouvirei, aleluia. Todas as vezes que vocês voltarem o rosto para esse lugar, eu perceberei. A partir de agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Receba a presença de Deus aí, abra sua boca e glorifique ao Senhor. Deus tem compromisso com a sua casa. Esse perfil do diabo não cabe aqui dentro. Porque a última coisa que ele quer, que falta ele conquistar é a igreja. Se a igreja permitir que Satanás entre, invada, estabeleça o seu estilo de vida, o seu estilo de moral em nosso meio, se a igreja permitir isso, quem é que vai resistir ao diabo? Eu sei que algumas pessoas já estão com a cabeça lá na frente, dizendo: pastor, calma aí, a gente tem promessa. Mas a promessa que eu tenho não me desobriga de zelar pela minha salvação.
Você não leu isso comigo? Sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não leu isso comigo? Eu tenho promessa que a igreja vencerá. Sim, mas e se você não for a igreja? Se você não se posicionar como igreja, essa promessa é sua? Não, essa promessa é para a igreja que se posiciona como igreja. Porque afinal de contas, olhe para mim aqui. Se você for hoje na Europa, você vai perceber igrejas enormes, que foram, como diz o Elias, que no passado foram o epicentro do avivamento. Não é isso mesmo, Elias? Aprendi aí. O epicentro do avivamento, e que hoje viraram boates gays. Isso não acontece da noite para o dia. Não acontece. Se chegar alguém aqui na porta oferecendo dinheiro para transformar esse templo numa boate gay, ninguém aqui vai permitir. Agora, se a gente começar a dar brecha para Satanás, dar legalidade, aí daqui a pouco ele vai corrompendo tudo, todas as estruturas vão... Em breve, daqui a um tempo, se nada for feito, até esse lugar será conquistado. Porque é uma guerra, o diabo quer ele quer esse terreno aqui. Como também quer o terreno da sua casa, os arredores da sua família, ele quer tudo para ele. Mas eu disse que a mensagem hoje é a resistência contra o mal. Ô glória! Como é a resistência? Você dizer assim, tá vendo aqui, diabo? Isso aqui é propriedade do meu Deus. Você pode cantar de galo em outros arraiais. Aqui na casa do Senhor você não vai cantar de galo. Se você concordar com isso, abra sua boca e glorifique o nome de Jesus. Vamos lá. Vocês lembram os nomes que a igreja já teve ao longo da história? Vocês lembram? Primeiro nome, primeiro adjetivo que deram à igreja era pejorativo. Escute isso aqui. Era um nome pejorativo. Por isso que os cristãos tentaram fugir desse nome. Infantilmente. Qual o primeiro nome que deram à igreja? Protestantes. Quando a igreja ressurgiu, no final da Idade Média, apelidaram a igreja de protestantes. Por que deram esse nome? Você tem noção? Por quê? Porque o perfil da nossa mensagem era a denúncia, o protesto. Protesto contra o quê? Contra o pecado, contra os abusos, contra a injustiça, contra os desvios doutrinários. Então, os cristãos viviam para protestar contra o pecado. E infelizmente, porque isso durou até uns 30 anos atrás, em algumas situações, protestavam sem moral para protestar. Protestavam hipocritamente, infelizmente, mas pelo menos protestavam. Estão entendendo isso aqui? Aí esse pessoal só sabe protestar. Eles protestavam. Está escrito, está escrito, está escrito. Mas na vida, no dia a dia, eles não tinham respaldo. Tinha muita hipocrisia no meio da igreja. Alguém aqui deve lembrar dessa época. Cada um pedaço de cabelo matava um irmão. Protestava, mas era hipócrita em muitas atitudes. Aí a igreja deixou de ser protestante e virou evangélica. Ela virou evangélica. Quando ela virou evangélica, na nova mentalidade, a ideia era essa: eu não preciso me preocupar com os outros, eu preciso me preocupar em viver o evangelho. Aí muitos cristãos diziam assim: eu não sou protestante, mas é impossível ser um cristão sem ser um protestante. Mas ele dizia: eu não sou um protestante. O que é que você é então? Sou um evangélico. Porque a ideia do evangélico, de ser um evangélico, é: eu vivo de acordo com o evangelho. Então eu também sou um evangélico e glorifico a Deus por isso. Só que o problema é que ser apenas o evangélico que parou de protestar
faz de mim um cristão incompleto ainda. E eu quero lançar uma proposta agora, nova, para os irmãos aqui. Em vez de ser apenas um protestante, como fomos por muitos anos, em vez de ser apenas um evangélico, como tentamos ser hoje em dia, eu proponho que sejamos o que eu chamei de a resistência. Oh glória! Por que, pastor, essa designação? Porque a resistência, para funcionar, precisa estar firme, oh glória, em suas trincheiras, e quando puder, tem que sair para contra-atacar. Nenhuma defesa dura para sempre. A pior maneira de lutar numa batalha é se defender o tempo inteiro. Por quê? Porque uma hora o diabo vai encontrar uma maneira de derrubar as nossas trincheiras. Uma hora ele vai encontrar. No livro de Judite, que é um livro católico, conta a história que Nabucodonosor, ele mandou um emissário anunciar a rendição de Israel, a cidade de Jerusalém, mais precisamente. Ele diz: fala que Nabucodonosor está chegando e ele quer a rendição dessa cidade. Israel, que nunca quis ser escravo de ninguém, mandou dizer a Nabucodonosor que não se renderiam. Quando Nabucodonosor, no auge da sua soberba, soube que a pequena cidade de Jerusalém ousou não se render para ele, perguntou para os seus conselheiros: quem é essa Jerusalém que ousa desafiar o grande Deus Nabucodonosor? Porque ele se dizia Deus. Quem é? Está no livro de Judite, é um livro da Bíblia Católica. Quem é essa Jerusalém que ousa desafiar o grande Deus Nabucodonosor? E aí o pessoal falou para ele assim, um conselheiro disse para ele: comandante, ó grande Nabucodonosor, esse povo aí é aquele, aleluia, que saiu do Egito com braço forte. Esse povo é aquele que arrasou a terra do Egito, o grande império egípcio, que atravessou o mar vermelho a pé enxuto. Esse povo é aquele que caminhou por 40 anos e as roupas não envelheciam e o calçado não estragava, e eles comiam o pão da mesa dos anjos. Esse povo é aquele do grande Deus, do famoso Deus de Israel. Mas a soberba tinha dominado Nabucodonosor. Nabucodonosor, o que é que você quer dizer com isso? Ele disse: eu quero dizer ao Senhor que se esse povo, olha a palavra, se esse povo estiver em comunhão com Deus dele, ninguém pode conquistar aquela cidade. Aleluia, ninguém pode. O segredo é comunhão com esse Deus. Se tiver em comunhão, ninguém toma. Agora, se não tiver, o próprio Deus dele entrega eles na sua mão. Nabucodonosor ficou furioso, pegou aquele capitão e falou assim: você vai esperar lá dentro e você vai ver se eu conquisto ou não essa cidade. E ele partiu para cima de Jerusalém, tomou uma surra. Tentou a segunda vez, tomou a segunda surra. Tentou a terceira vez, tomou a terceira surra. O grande império babilônico perdeu 3 vezes para a pequena cidade de Jerusalém. Depois da terceira derrota, ele chamou o capitão, mandou chamar lá dentro, falou: volta aqui. O capitão sai, vai lá de novo e falou assim: qual foi aquele conselho que você me deu? Porque ele viu que não dava para conquistar. Aí ele falou assim: enquanto o povo estiver em comunhão, a cidade não pode cair. E como é que está a situação desse povo com o Deus dele? Aí ele falou: não está bem não. Aliás, os profetas lá dentro já estão dizendo que se o povo não se arrepender, Deus vai entregar ele na sua mão. O grau de pecado lá dentro está tão grande que o próprio Deus já andou dizendo que vai entregá-los. E o conselho do capitão para o rei foi: tenta aumentar o pecado lá dentro, rei. E Nabucodonosor deu uma espécie de cavalo de Troia para Jerusalém. Mandou para lá, se eu não me engano, 70 prostitutas de presente para o rei e para os sacerdotes. Agora, isso é presente que o crente aceite? Aceitaram. E como se diz no Rio de Janeiro, a casa caiu. Depois que eles aceitaram esse presente, Nabucodonosor atacou de novo e não teve muralha para suportar. Porque quem ficar se defendendo a vida inteira, uma hora a muralha cai. O diabo vai encontrar um jeito. Eu já orei quando eu era novo convertido, lutando contra as minhas paixões. Eu dizia a Deus: Deus, mais cedo ou mais tarde Satanás vai encontrar uma fraqueza minha. Eu estava conversando, falando de Jesus para um amigo, de madrugada.
As camas ficavam do lado uma da outra dentro do quartel, e eu fui falando de Jesus para ele. Daqui a pouco o rosto dele se transfigurou, essa parte aqui da boca e do nariz cresceu. Eu estou diante de Deus, eu estou no altar do Senhor, eu estou falando o que eu vi naquele dia. Criou um focinho, e com cara de lobo ele disse assim: pare de falar isso para ele. E eu, novo convertido, assustado, sem saber como lidar com aquilo. E aquele diabo perguntou para mim qual era o meu preço, o que eu podia, o que eu queria dele. E eu, nervoso, com medo, sem saber como reagir àquilo, pedi a misericórdia de Deus, e Deus, por bondade, me fez vencer aquela batalha. Mas eu saí daquela batalha apavorado, preocupado, porque eu disse: Deus, mais cedo ou mais tarde vai descobrir algo que eu não vou aguentar resistir, porque quem só se defende, um dia cai. E você não foi chamado só para defender. Quando eu chamei você de resistência, não falei para você ficar em casa, enclausurado, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia, não. A melhor resistência é o ataque, a melhor defesa é o ataque. Eu quero dizer a Satanás que ele se prepare. Deus está levantando um exército aqui nesse lugar, no 338, para dizer às fortalezas do maligno: vai cair por terra, e o nome do nosso Deus será glorificado. Todo crente que fica acuado, uma hora ele vai cair. É por isso que quando o pessoal, sabe aquelas pessoas que costumam criticar todo mundo? Jezabel, Jezabel. Quando vê, ele caía logo com quem? Com Jezabel. Aí vocês assim, quando você vê um cara batendo muito no negócio, é porque ele não está aguentando mais. E era verdade. Verdade. Porque só defesa, só protestando, não adianta. Nós temos que ter muros firmes. Oh glória, temos que ter um coração firme também, para avançar contra as hostes espirituais da maldade. Então, nem apenas protestante, nem apenas evangélico, uma combinação de tudo isso. Oh glória, por quê? Porque ao mesmo tempo em que eu decido viver o evangelho, vou continuar atacando as fortalezas de Satanás, porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Sabe para quê? Para a destruição das fortalezas. Ele quer derrubar as minhas muralhas, pois sou eu quem derrubarei as suas muralhas. Aleluia! Abre essa boca e dá um brado de glória. O Senhor nos chamou para vencer. Aleluia, o Senhor nos chamou para vencer. Veja comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16. O apóstolo Paulo estava pregando o evangelho. Lá eles conheceram uma irmã chamada Lídia. E um dia, no verso 16, aconteceu que, indo à oração, saiu ao encontro dele uma jovem possessa por um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Se você parar a leitura aqui, você pode dizer que Paulo reagiu? Não pode. Já sabiam que ela estava endemoniada, já sabia que era demônio, mas não fizeram nada. E esta, seguindo a Paulo, quer dizer, Paulo passou, não fez nada, passou direto. Aí ela foi atrás, endemoniada. E olha o que ela dizia: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Está falando alguma coisa errada? Não. O que é que Satanás está dizendo? Só falta ele. É a última trincheira. Porque Satanás reconhece que só você está faltando cair nas mãos dele, que só a igreja está faltando cair na mão dele. Olha, servo do Deus Altíssimo, não está comigo ainda não, provocando as pessoas contra aqueles homens. E a Bíblia diz, verso 18: e isto fez ela por muitos dias. Por muitos dias. Imagina se aquilo entra no coração de Paulo, se ele fica envaidecido. Olha, até Satanás anda me elogiando. Irmão, hoje, fique bem atento. Se você vê alguém falando bem de alguém, você pergunta assim: quem é que está falando bem? Ah, é fulano de tal que está falando bem. Aí você, tem algum caroço nesse angu aí. O diabo falando bem de Paulo e de Silas, por muitos dias. Mas chegou uma hora que Paulo disse assim: chega, isso é abuso demais para Satanás. Ele não queria problema, mas a Bíblia diz que ele passa ali então,
perturbado, voltou-se e disse ao espírito, olha que mudança, aleluia, olha que reação, isso é maravilhoso. Passa incomodado, imagina o Paulo passando de cabeça baixa, sem querer, que ela chama, tomara que aquela mulher não fique perturbando a gente hoje. Aí, servo do Deus Altíssimo. Olha, um dia ele se aborrece, se volta para ela e diz, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Oh glória, nem caiu o muro de cá, nem o de lá ficou de pé. Aleluia. O que foi que Paulo ensinou para mim? Se não quiser que o diabo continue perturbando você, cai para cima dele. Dará sobre erga. Avança contra as hostes espirituais da maldade. Não fique na defensiva. Juma fez praticamente todo mundo chorar no culto das preciosas aí, quando disse que o seu grande sonho arde no coração dela, ser missionária no continente africano. Misilene é minha testemunha. O que eu falei para você na hora? Diga para ela que eu tenho coragem de enviar. Tá sobre anterébia. Fala para ela que eu tenho coragem de mandar, porque Satanás está perturbando o meu país aqui. E tem outros países dominados por ele lá. Aí eu vou dizer, Satanás, você nem toma o Brasil, e a gente ainda vai tomar o Congo, ainda vai tomar Angola, ainda vai tomar a Nigéria, ainda vai tomar a África do Sul, ainda vai tomar o Senegal, ainda vai tomar Madagascar. Sai da frente, diabo, porque a igreja vai te atropelar. Em nome de Jesus. Oh glória. Paulo me ensinou. Irmãos, eu digo mais uma vez, se a igreja cair, não sobra mais nada para deter Satanás. Tudo que ele quiser vai fazer, tudo, vai transformar todos os homens em gay, vai transformar todas as mulheres em lésbica, vai transformar todo mundo em viciado, não vai sobrar nada para ele. Ele não conseguiu fazer isso ainda, porque tem gente orando, porque o ambiente espiritual ainda é ruim, ainda é ácido, ele não consegue agir com toda a liberdade, porque a igreja jejua, a igreja ora, e o diabo não consegue estabelecer sua vontade de forma plena. Aleluia, não consegue. Aleluia. Ele vai lá naquele garoto fraquinho, carente, mal formado por seus pais, e tenta levar o garoto para o homossexualismo. Aí, quando o garoto decide ir, um cristão cruza com ele e prega a palavra. O diabo fica doido da vida. Aí vem contra a sua casa, aí ele vai querer atacar, claro, é uma guerra. Só você que não está do lado dele ainda, só você que não serve a ele ainda, ele quer você. Ele quer você, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que o diabo nenhum poder terá contra você, nem contra a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 13, estamos caminhando para o final. Marcos capítulo 13, verso 22. Veja, eu quero mostrar que você é a última barreira que ele quer conquistar. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Você já está ciente, o diabo está querendo você. Vamos ler aí? Como é que eu consigo resistir, pastor? Mateus capítulo 16, verso 18. Vamos ler uma série de textos bíblicos agora. Jesus Cristo diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Continue. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Deixa eu ler em outra tradução, na Nova Versão Transformadora. Olha como esse texto está. É bonito demais. Eu agora lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Oh glória, é promessa, pastor Robson, é a promessa de Deus para nós. As forças das trevas não a conquistarão. 1 de Pedro capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5, verso 6, está escrito assim, portanto,
humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo, Deus os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuidará de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. É guerra, irmãos, é uma batalha. Resistam firme. Vamos lá, prosseguir. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 6. Eu disse isso na terceira semana. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. Aleluia. Se liga, igreja, porque a guerra está batendo na nossa porta. Tem muita gente caindo aí, você não pode estar entre eles. Tiago capítulo 4, versículo 6. Contudo, Deus generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras, capítulo 4 de Tiago, versículo 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam firme ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Nada de protestar contra meu irmão. Ele é meu irmão, nasceu de novo. Ele tem defeito, eu também tenho, mas eu com ele de mão dada posso resistir melhor ao diabo. Melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda ele, o outro levanta ele. Esteja atento, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mateus capítulo 16, eu disse, resiste e parte para cima. Capítulo 16, verso 18 eu já li. As forças da morte não a conquistarão. Verso 19 agora. Olha que coisa linda. Quem pensa que é para ficar aqui atrás da trincheira, se escondendo com medo do diabo, olha o que ele diz no verso 19, completando. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Coisa maravilhosa. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Eu desligo o império da prostituição na nação brasileira. Eu desligo o império da idolatria na nação brasileira. Eu desligo o império da corrupção na nação brasileira. Eu ligo um tempo de gente piedosa na nação brasileira. Eu ligo um tempo de santidade na nação brasileira. Eu ligo um tempo de avivamento na nação brasileira. Oh Jesus. Efésios capítulo 6. Oh glória. Só mais 3 textos. Efésios 6 verso 10. E meu relógio está parado. Glória a Deus. Uma palavra final. Efésios capítulo 6 verso 10. Uma palavra final, 2 pontos. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vê se consegue botar a nova versão transformadora. Não, deixa que eu troco aqui. Eu troco aqui. Pronto, deixa sair mesmo. Efésios capítulo 6, verso 10.
No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Oh glória! Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não tem como Satanás vencer uma igreja que ora e que ama a palavra. A vitória é nossa. Oh glória. Mateus capítulo 10, pode ficar de pé para a gente concluir. Mateus capítulo 10, verso 1, está escrito assim: e chamando os seus 12 discípulos. Você não tem por que ficar recuado. E chamando, Mateus 10, verso 1, e chamando os seus 12 discípulos. Por favor, leia o que está escrito. Leia. Deu-lhes. Não, gente, está fraco, por favor. Chamando os seus 12 discípulos, fez o quê? Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Não conviva com os demônios. Não permita a permanência deles onde vocês estão e onde vocês vivem. Não permita. Eu fui servir num quartel lá em São Gonçalo, que era conhecido na cidade inteira como o terceiro buraco do inferno. Eu não sabia, só descobri quando cheguei lá, que esse era o apelido do quartel na cidade. Qual o apelido que eu disse que era? Terceiro buraco do inferno. Eu fico imaginando o segundo e o primeiro. Terceiro buraco do inferno. Mas como Deus já sabia que aquele lugar era assim, usou uma irmã para mim e disse: quando chegares naquele lugar, eu pronto para me apresentar no quartel, entra clamando pelo meu sangue. Foi a instrução que eu recebi. Pastor Eli, no dia que eu saí da Ilha do Governador para ir para São Gonçalo, me apresentar naquele quartel, eu errei a entrada. Chegando perto do quartel, eu já tinha passado em frente a ele algumas vezes, mas no dia eu me perdi. Não sei se a Misa lembra disso. Me perdi e entrei numa outra avenida. Aí percebi que estava errado, falei: estou errado. No sinal, eu entrei numa rua para fazer o contorno. Quando eu entrei numa rua para fazer o contorno, um carro que estava na minha frente, no meio da curva, parou, Elias. E eu fiquei esperando ele terminar de fazer a curva. Só que em vez dele ir para frente, ele meteu a ré e veio para trás. Pum! Quebrou os meus 2 retrovisores, amassou o capô. E depois eu indo para Deodoro, o capô abriu e quebrou o para-brisa do meu carro. No dia da minha apresentação, eu falei assim: Deus não brincou quando disse: chega naquele lugar clamando pelo meu sangue. E todo dia, quando eu entrava naquele portão, que a cancela abria e a guarda se posicionava, eu dizia: Deus, me cobre com teu sangue. Tinha uma estátua desse tamanho. Eu já estendi a mão, como que ia cumprimentar a guarda, mas aqui em espírito dizia: eu repreendo todo espírito de idolatria nesse lugar. Os capitães brigavam um com o outro. Era uma trairagem, uma falsidade. O coronel chegou para mim e falou: nunca vi um quartel tão ruim na minha vida. Mas isso não durou 3 meses. Do 3º para o 4º mês, um capitão começou a se reconciliar com o outro. Viraram amigos de novo. O cara mais idólatra tinha um sargento que ele
ele limpava todo dia, entre 4 e 5 da manhã, ele ia para o quartel limpar as escadarias da santa. Tinha uma santa lá no final, ele limpava, arrancava os capins, limpava com sabão as pedras que subiam para aquela gruta. Esse cara se entrega para Jesus, se converte ao Senhor Jesus Cristo, vira um servo de Deus. O quartel foi tomado pela graça do Senhor. E eu nunca vi um quartel tão difícil para ir embora de lá. Todo mundo que saía de lá saía chorando. Foi o melhor quartel que eu já servi na minha vida. Sabe por quê? Porque Ele nos deu poder para expulsar os demônios. Oh glória, se o Senhor te deu um trabalho, naquele trabalho não pode ter demônio. Se o Senhor te deu uma casa, naquela casa e nos seus arredores não podem ter demônio. Oh glória, pode chegar e dizer: Satanás, procura outro endereço, esse aqui já tem propriedade. Esse pertence ao Deus que fez os céus e a terra. Todo lugar que pisar com a planta do teu pé, eu vou-lo tenho concedido. Palavra do Senhor para você. Tome posse. Oh glória, essa promessa está repetida em Lucas, o último versículo que eu leio, tá? Voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos obedecem. Aleluia. E disse Jesus: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Verso 19: eis que vos dou poder. Olha que palavra linda, irmã, para pisar, aleluia, serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Oh, aleluia, baba a boca comigo, dê um brado de glória. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você toma posse dessa palavra? Toma posse dessa palavra, coloca a sua mão no coração, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza. De fortaleza. Irmão, sinceramente, eu quero ser o maior problema que Satanás já teve em toda a sua história. Eu sei que eu não sou, viu, pastor? Eu sei que eu não sou, estou bem longe disso. Mas se o desejo do meu coração se cumprir, eu quero ser o maior problema que Satanás já teve na vida dele. Eu quero ser o maior problema, o maior atrapalhador que Satanás já conheceu nesses 6.000 anos de história nessa terra. Eu quero ser o maior problema, e queria que você estivesse do meu lado com isso. Faça uma aliança com Deus nessa noite. Diga: Deus, se der tempo de me usar ainda, me usa. Oh glória, se é verdade que o Senhor pode usar alguém com os defeitos, com as limitações que eu tenho, me usa. Através da minha vida, bota Satanás para correr. Através da minha vida, humilha o diabo. Me ajuda a pisar nas serpentes, nas escorpiões. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Aleluia. Vai dando glória a Jesus. Com a mão no coração, fale com Ele nessa noite. Diga: Deus, eu quero ser um problema, um calo, uma pedra de tropeço para o diabo perder as rédeas, para o diabo perder o controle. Me use onde eu moro, me use onde eu trabalho, me use onde eu estudo, para a glória do Teu nome. Tenha misericórdia da minha vida e faz de mim um instrumento da Tua glória. Fale com Deus, eu quero que você ore em nome de Jesus. Oh glória, eu lembrei aqui que eu programei recitar um texto bíblico para os irmãos. E quando eu recitar, eu gostaria que vocês cantassem essa canção que vocês estão aí ensaiando já há um bom tempo. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou trocar a versão aqui, tá? Nova versão transformadora. Eu gosto de ler nessa tradução. Bendito seja o nome do nosso maravilhoso Deus. Quanto a você, eu quero que você tome posse. É contigo que Deus está falando, tá? Quanto a você, meu servo, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão. Olha que coisa linda. Posso começar de novo? Quanto a você, meu servo, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e te disse:
você é meu, você é meu servo, pois eu te escolhi e não te lançarei fora. Não tenha medo, pois eu sou contigo. Não te desanimes, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sim, todos os seus inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu o seguro pela tua mão direita. É o Senhor teu Deus. Te digo, não tenha medo, eu estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, porque eu o ajudarei. Eu o ajudarei. Oh, glória! Eu ajudarei! Aleluia! Glória, glória! Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar. Vamos cantar O quê? o canto da